Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos aqui na sua, na nossa RCI, Rádio Comunicador Iguaçu, sempre ao seu lado. Estamos sempre aqui nas manhãs de sábado, das 10 às 11 horas da manhã, trazendo novidades, trazendo muita informação a respeito sobre estudo da programação existencial ou projeto de vida. O nome do nosso programa é esse, Projeto de Vida. Você tem um projeto de vida? Parou para refletir sobre esse assunto? Quais são as suas metas? Você pensa em legado? Algo que vai deixar para as próximas gerações? A nossa vida é muito efêmera, mas você vai deixar algo de fato que vai frutificar e gerar filhotes, né? Gestações, não gestações humanas, mas gestações conscienciais, gestações de mentes. Você pensa nisso? Isso é importante? Bem, então para você que disse sim, este é o programa. E na primeira parte do nosso programa, a gente sempre traz uma convidada que ela é muito especial, ela fala sobre o projeto de vida pensando no momento da autogestão. O momento de autogestão, ele é fundamental para nós entendermos facetas das nossas áreas da vida que devemos gerir, devemos cuidar. Vou dar aqui alguns exemplos. A gestão da nossa saúde, do nosso bem-estar, a gestão das nossas finanças, a gestão da nossa capacidade de relacionarmos uns com os outros, né? Ou seja, eu tenho laços de amizade, eu me desenvolvo, né, do ponto de vista social, eu tenho uma rede de networking, eu sou uma pessoa que interage com os outros. Aí nós podemos então ter mais áreas da nossa vida que algumas são mais desenvolvidas, outras são menos desenvolvidas, e o nosso objetivo é buscar esse equilíbrio, né? Que é um grande desafio, né? Porque nem todo mundo consegue ser bom em todas as áreas. Então a gente tem que saber investir naquilo que é bom, mas também investir muito mais naquilo que nós não somos bons, para buscar cada vez um equilíbrio, uma homeostase maior. Agora, antes de a gente falar sobre e a professora Isolete ela fazer a sua apresentação, as suas pílulas de conhecimento, eu só queria deixar um recado aí para você que está sintonizando agora e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acessar o YouTube, acessar o Facebook, porque esse programa também ele é transmitido pelo Facebook nesses sábados, transmitindo então esse conhecimento não só pela rádio RCI, mas também pela transmissão da RCI no Facebook e transmitindo também pelo nosso programa pelo Facebook, tá? E além disso, é muito importante a gente saber que estamos num ambiente que busca estudar e ampliar uma ciência nova que é a Conscienciologia. Conscienciologia é uma ciência que foi materializada nesse planeta pelo professor Valdo Vieira, buscando ali alguns critérios científicos, expandindo a ciência, o paradigma da ciência convencional, trabalhando um paradigma que é multidimensional, que ele é também pluriexistencial, trabalhando diversas existências, além de diversas dimensões, e isso favorece a gente ter uma percepção que a vida humana ela é muito singular, ela é muito curta, mas ela faz parte de um conjunto de outras experiências e que, pelo que nós estudamos, você e eu, nós não somos assassináveis, a gente não morre, né? A morte não existe de fato. Existe então uma mudança de dimensões e temporariamente que nós vivemos na dimensão extrafísica, nós somos muito mais do que a matéria, temporariamente estamos aqui nessa vida humana, tendo esse respirar, essa percepção da matéria. E a matéria, ela nos densifica, ela de alguma maneira diminui a velocidade de algumas coisas, ela de alguma maneira diminui o nosso potencial positivo de realização, mas também diminui os nossos erros, a nossa condição negativa. Isso, esse desacelerar nos favorece a reflexão,
ao aperfeiçoamento, aos ajustes, ao crescimento e desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa consciência. Está interessado? Então vamos à dica da professora Isolete e já voltamos. Bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isolete e hoje vamos falar sobre consumismo. Esse comportamento de fazer compras em excesso, investir em produtos e serviços de forma exagerada, que muitas vezes a pessoa nem precisa, é o famoso consumismo. Ele é característico das sociedades modernas pós-revolução industrial. Se usarmos a nossa racionalidade, podemos perceber que não precisamos de 20 pares de sapatos, nem 10 bolsas ou 30 blusinhas. No caso do público masculino, eles certamente não precisam 5 relógios, 10 pares de tênis ou uma coleção de gravatas. O marketing, e mais especificamente o neuromarketing, consegue acionar os gatilhos de compra das pessoas menos precavidas. São inúmeras as sutilezas que impactam o cérebro pelo lado emocional, induzindo ao consumo, desde produtos dispostos estrategicamente nas gôndolas do supermercado, até aquelas propagandas imperdíveis, tipo, preço válido só hoje, ou essas são as últimas unidades em estoque. Provavelmente você já ouviu isso, né? Parece que a cada dia cria uma nova data comemorativa. Na minha infância, basicamente se comemorava Natal, Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. Hoje existe Dia dos Namorados, Dia da Tia, Dia dos Avós, Dia do Solteiro, Dia do Consumidor, Dia dos Animais, sem falar na Black Friday. Vai faltar dia no ano para tanta comemoração. Não sou contra o consumo, de forma alguma. Necessitamos de vários produtos e serviços nessa vida humana. O ponto que trago para reflexão não é o consumo, e sim o consumismo, que é bem diferente. Às vezes, as pessoas compram sistematicamente sem necessidade, como forma de suprir alguma carência emocional ou um vazio existencial. Às vezes, compram para ostentar, para transmitir aos outros uma imagem, um status social. E o pior é que nem se dão conta disso. Será que para valorizar os seus avós ou tios é necessário comprar um presente? Talvez o que eles mais gostariam de receber é a sua atenção. Atenção de verdade, seu carinho, algo que faça mais sentido do que apenas um produto. O foco das pessoas consumistas está nas coisas externas, no ter e não no ser. Muitas nem sabem o real sentido da sua vida, o motivo pelo qual estão nessa existência. E o risco de terem uma vida robotizada é muito grande. Tenho observado pessoas que conseguem fazer uma boa autogestão existencial, que conseguem equilibrar as diferentes áreas da vida, e o consumismo não está na pauta dessas pessoas. Na hora de consumir, elas usam mais o lado racional do que o emocional, utilizando com sabedoria o seu dinheiro. Antes de comprar, fazem aquelas perguntas básicas. Eu realmente preciso disso? Tenho condições de comprar? Esse é o melhor momento para comprar? E nem preciso dizer que esse raciocínio ajuda a otimizar os seus recursos. E você, ouvinte, se considera uma pessoa consumista? Conhece alguém com esse perfil? Pense nisso. Desejo ótimas reflexões e quem perdeu os episódios anteriores, é só digitar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. Agora. Então, gostaram das dicas da professora Isolete? É muito importante a gente analisar a questão dos impulsos de consumo, né? E esses impulsos de consumo a gente sabe que muitas vezes
estão calçados ali por um processo emocional, né? Algo que nos motiva a fazer algo que não é lógico, né? Não é ponderado, não é o momento certo. Então, tudo isso, essas reflexões, né, que a professora Isolete nos traz são importantes para a gente trazer para o nosso dia a dia, né, e colocar em prática. Agora, vamos, daqui a pouquinho, estar entrevistando com vocês o Alexandre Ebrens, e o Alexandre ele vai estar falando conosco sobre a condição do autodesassédio através da percepção do seu próprio pensamento, seu sentimento e a sua energia. Você faz essa análise do que você pensa, do que você sente, de que energia você emana para o ambiente, para o universo, ao ponto de se desassediar? Vamos debater isso daqui a pouquinho. Antes, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. E estamos aqui para você que está sintonizando agora na RCI, a Rádio de Comunicação Iguaçu, diretamente aqui da Tríplice Fronteira, 1320 AM, também pelo Facebook, pelas ondas do Facebook, da internet. Então nós temos aí muitas possibilidades, né, de você nos conhecer, e vamos começar um programa conversando aqui com um pesquisador da consciência, o Alexandre Ebrens. Por favor, Alexandre, como que você está? Tudo bem contigo? Oi, tudo bem. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa, né, Projeto de Vida. E vamos fazer, né, como de sempre, a gente vai fazer aqui uma apresentação, né, da sua ficha, para as pessoas conhecerem melhor, né, o que você já estudou, o que você faz, né, e vamos em frente. Bem, o Alexandre Ebrens da Cruz, né, o Alexandre Ebrens, ele é formado em computação pela UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez MBA na Fundação Getúlio Vargas sobre mercado de capitais, ou seja, bem para entender nessa questão do dinheiro, de como lidar. Então a gente vê que está muito em consonância as informações da professora Isolete, que falou agora há pouco. Natural lá do Rio de Janeiro, reside no Rio. Ele conheceu a Consciologia lá em 97, ou seja, bastante tempo, né? Tem bastante conhecimento sobre esse assunto. Voluntário desde 2019 e atualmente ele está voluntariando na Comunicons, que é uma das instituições que estuda a Conscienciologia, que aplica a Conscienciologia, que participa então de uma comunidade conscienciológica, buscando desenvolver essa ciência que não é uma ação fácil, mas desafiante, né? E que o foco dessa instituição é o processo da comunicação, né? Então é muito importante a Comunicons, que representa, né, uma área de pesquisa muito importante, uma instituição muito séria, né? E enfim, seja muito bem-vindo, Alexandre. Vamos aqui pegar, né, o seu tema de entrevista, que você fala sobre o autodesassédio, né, a capacidade da pessoa se desassediar sozinha. É muito importante a gente trazer para o grande público que essa palavra desassédio foi cunhada pelo professor Valdo Vieira e que ele chamava a atenção do desassédio, quer dizer, de você não estar assediado, né? O assediado tem a ver com uma pessoa, que pode ser humana, pode ser uma pessoa que não está na dimensão humana, uma condição ali em que ela está no ambiente, mas muitas vezes emanando ideias para conosco, inspirações, né, que podem ser, como você está comentando, né, assediadas. Então vamos pegar o caso da Isolete, né, falar assim, não, compre um relógio a mais, vai ser maravilhoso, a pessoa se endivida, né? Porque hoje a gente sabe que tem relógio aí que custa umas dezenas de milhares de reais. E aí você fala, aí na hora de vender, o preço de venda não é igual ao preço de compra. Então há muita questão da ostentação, pegando esse caso específico, né? É muita ostentação e às vezes um desvio até
dos recursos, né? Que a gente sabe que o dinheiro ele é uma mola propulsora. Você pode abrir uma empresa, né, com dinheiro, ou você pode comprar apenas um bem, né, que seja um bem emocional, né? Então, aí dá um exemplo, né, professor, para a gente perceber a influência aí do desassédio. E aí você está chamando a atenção, né, para a gente estudar essa condição de estarmos conscientes da nossa ação, autodesassediados, através então da investigação do pensamento, do sentimento e das energias que nós estamos utilizando, mas que o professor Valdo ele compactou essa ideia, né, como um bloco que não se dissocia, que é o PENSENE. Pensamento, sentimento e energia é um bloco, né, que é inevitável, a gente não se manifesta sem utilizar pensamentos, sentimentos e energia. Então, Alexandre, como que a gente entende melhor esse assunto? E, É. primeiramente, antes de você aprofundar a ideia, por que você te interessou esse tema? Boa noite, André. Boa noite aos ouvintes. Esse tema me interessou há um tempo atrás, quando eu estava estudando outros assuntos fora da conscienciologia. Na verdade, esse assunto surgiu por um acaso. Eu estava estudando orientalismo, com uma forma de complementar meus conhecimentos e tirar daquilo alguma coisa de bom, né? Para ver se eu conseguia fazer uma conexão com a conscienciologia. Eu estou sempre estudando vários assuntos, e um desses assuntos foi a meditação. Eu comecei me interessei para saber já o que é isso, né? Eu não sabia o que era. E aí eu comecei a estudar sobre meditação, vi vários livros e comecei a praticar, que realmente a coisa é praticando que você entende, né? Então eu comecei a praticar, e de noite, quando eles falam naquele momento ali, você começa a prestar atenção no seu cérebro. Aí eu comecei a entender, então eu consigo separar um pouco a minha consciência do meu cérebro físico e observar o que está passando nesse cérebro físico, nesse cérebro que foi construído há milhares de anos, né, de evolução. Você começa a compreender como ele funciona, né, que ele te dá muita informação, e às vezes essas informações vão para a tua consciência e você não filtra, ele passa direto. Então, aquele gapzinho, né, entre um pensene e outro me fez refletir sobre essa possibilidade de você poder observar o pensamento. O pensene, né, digamos assim. Muito bom, quer dizer, você entrou num sentido bem prático, né, do nosso dia a dia, para ter essa autovigilância, né, essa percepção, né, inclusive vendo se a pessoa ela está realmente pensando por si só ou está sendo pensada, não é? Ou seja, a gente discute muito sobre essa ideia, né, Alexandre, a gente vê ali que tem uma atividade que eu não sei se ela anda ocorrendo, né, que é a bioenergia sem muros, que se estuda muito, né, sobre essa questão dos pensenes no nosso dia a dia, né? E uma delas é a gente lidar, por exemplo, com as conversas, principalmente ao telefone, e de ver que às vezes a pessoa ela está bem, aí ela recebe aquela comunicação, começa a conversar e ela altera o ânimo, fica mais nervosa, ou fica às vezes mais serena, que é o contrário, e a gente vê que justamente a comunicação, né, ela interfere no ser humano, né? Então, aquilo que está sendo emitido ou enviado ou recebido, né, de fato nos afeta. Eu acho que vocês, né, Alexandre, como representantes da Comunicons, que é uma instituição que o foco é entender a comunicação, dão mais destaque para isso. Você poderia, por gentileza, explicar para a gente o papel da Comunicons e o que ela faz? A Comunicões é uma instituição que visa estudar e fazer pesquisas sobre os 5 sentidos e mais do que os 5 sentidos físicos, né, que a gente tem. E essa comunicação ela varia muito, né? Você tem comunicação entre consciência e consciência, intrafísica e extrafísica, ela varia muito, das energias, tudo é comunicação praticamente. E também tem o viés de divulgar, ajudar as ICs a também divulgar a conscienciologia aí no mundo por meio dos meios de comunicação. A gente lá na Comunicons, a gente estuda isso, toda a parte de comunicação entre os vários veículos, um assunto muito vasto e muito complexo.
E a missão da IC é essa: a gente está estudando, fazendo pesquisa e divulgando a conscienciologia também para o resto do planeta. Ok. Então, só assim, reforçando que a IC quer dizer Instituição Conscienciocêntrica, né? Então, é uma instituição focada nessas pesquisas da consciologia, como a gente comentou, que há muito ainda que se estudar e temos que investir bastante nesse tipo de assunto. Agora, vamos então adentrar no teu tema, e aí a gente começa a perceber que muitas pessoas, né, elas acabam no seu dia a dia não vivendo o presente, né? A gente vê que as pessoas estão pensando às vezes lá no futuro, estão pensando no passado. Isso gera uma expectativa, gera uma ansiedade muitas vezes. Essa ansiedade tem um lado que é natural, tem um lado que é deslocado. E como que você vê a importância então de avaliar essa condição dos pensamentos, sentimentos, a energia, o pensene, né, para a gente viver melhor? É de suma importância a gente estar vigiando, né, estar fazendo uma vigilância pensênica. Essa vigilância, ela permite a gente filtrar o que é pensene bom e o que é pensene ruim. No meu caso, eu até filtrava, olha, esse pensene aqui é útil ou não. Então, é raro o pensene que é útil para aquele momento do que você está vivendo. E você decidir se você vai alimentar esse pensamento, essas energias, esse sentimento, poder decidir isso de forma lúcida é muito proveitoso para qualquer projeto de vida que você tenha. E isso, existe uma técnica, né, que eu estou estudando, estou desenvolvendo, que é você poder vigiar esse pensamento a partir de uma âncora com a tua respiração, que veio lá do orientalismo. Então, você consegue efetivamente vigiar a partir de uma técnica. Então, você consegue usar a respiração como uma âncora, e como você está respirando a todo momento, você não vai precisar de um smartwatch para estar te alertando para você fazer EV, nem disso, porque quando você está observando a sua mente, você observa um gap, e esse gap você pode trabalhar energia, você pode fazer EV, você pode observar as energias do ambiente, você pode contemplar o mundo, você pode fazer muita coisa. E normalmente o nosso pensene, nossa mente, ela está ocupada com pensene no amanhã, no ontem. Isso embaralha tudo. Então, eu entendo que se a gente consegue trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, uma vigilância com base numa âncora que é a respiração, você consegue isso muito mais vezes durante o teu dia e ficar descolado do teu futuro, que é uma imaginação, algo que você está criando, e do passado, que é alguma coisa que já aconteceu, que só existe na tua memória, não existe em outro lugar. Mas age como se real fosse, né? E você se desprender disso, você começar a prestar atenção no presente, você consegue também fazer uma coisa que é muito importante para a nossa ProEx, que é priorizar qual é o pensene ali que é válido para aquele momento, o que você está fazendo, está mais presente. E sair um pouco desse mar de pensenes, de pensamentos e sentimentos, energias que circundam o presente, o passado e o futuro. Agora, Alexandre, explica para a gente, vamos assim, talvez pegando um caso pode nos ajudar a entender melhor como eu observar a minha respiração vai de alguma maneira me trazer algum indicador. Você poderia ajudar a gente nisso? A respiração, ela funciona como se fosse uma âncora. Quando você presta atenção em alguma coisa, você para de prestar atenção em outras. Então, se você pensa, você começa a aprender na sua respiração alguma coisa que você está fazendo todo dia, o dia inteiro, você vai parar de prestar atenção nos teus outros pensamentos e você pode voltar a tua atenção para a tua mente. E você prestar atenção na mente não significa você parar de pensar. Os pensamentos vão aparecer, os pensamentos vão aparecer na sua mente. Só que você vai ser capaz de deixá-los passar. Você vai ser capaz de decidir lucidamente se você quer ou não que aquele pensene, que aquele pensamento, aquele sentimento, aquelas energias sejam
parte daquele momento que você está vivendo. E se você analisar friamente, você vai começar a notar que, caramba, muita coisa aqui eu estou pensando que não precisa. E aí você começa a ganhar tempo, você começa a ver que, cara, tem muito tempo para fazer as coisas. Você nota que você pode trabalhar suas energias, que é muito importante trabalhar e ver. E se você não tiver essa âncora da respiração, você não tem aquele reloginho que está sempre te avisando, olha, presta atenção aqui na minha mente. Você não tem esse reloginho. Então é uma âncora mesmo, é como se fosse uma forma de você estar vigilante o tempo inteiro a partir de um alarme que é a tua respiração. Você respirou, seu pai? Será que eu tô aqui no trilho que eu quero ou não? Entendi. Agora, só orientando o nosso público, o nosso ouvinte, o telespectador, que o EV, né, que você abordou como técnica, foi apresentado como uma técnica de mobilização de energias, né? Ou seja, houve ali uma técnica que seria de a gente concentrar nas nossas energias, através da ideia, né, que aonde nós focalizamos a nossa intenção, a energia está. Então, a gente pensa ali no couro cabeludo, né, no topo da cabeça, a nossa energia lá está. Se eu penso no pé, a energia lá está no pé. E a técnica que o professor Valdo desenvolveu seria de fazer uma varredura, pegando essa energia do topo da cabeça e fazendo uma varredura pelo todo o corpo até chegar aos pés, fazendo essa inversão dos pés à cabeça e acelerando essas energias até chegar num estado que ele chamou de estado vibracional. E essa técnica, né, Alexandre, eu acho que é interessante que isso faz com que a pessoa ela tenha esse autocontrole e com isso, com o passar do tempo, ela até tem essa percepção até do autodesassédio também, essa questão extrafísica, essa questão de interferências que você bem colocou, que a pessoa ela tem que ter ali parâmetros para até perceber que aquilo não é dela ou aquilo é dela, né? Se ela está pensando ou ela está sendo pensada, né? Então é apenas uma reflexão para a gente aproveitar aí essa ideia do estado vibracional, que é uma técnica bem bacana. Mas você está chamando a atenção muito nos pensenes. Eu acho que é muito importante a gente, o Alexandre, trazer para nós como que eu posso pegar no meu dia a dia e avaliar os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas energias. Mas não explique agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno o Alexandre vai dar uma geral para todos nós. Então, estamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, Rádio de Comunicação Iguaçu, diretamente da Tríplice Fronteira para o mundo, né? Então, nós estamos agora pela Facebook, pelas ondas do rádio. E para quem não estava nos acompanhando antes, eu sou o André Chataloff, estou aqui representando a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, entrevistando da Comunicons, uma instituição, né, que pesquisa a comunicação, o Alexandre Ebrens. E basicamente a gente deixou uma questão no ar, né, como que nós poderíamos, né, professor, chegar a analisar essa questão do desassédio através, então, do estudo dos meus pensamentos, sentimentos e energias, e, se é possível, como mapear, como avaliar esses pensamentos, sentimentos e energia no dia a dia, né? Porque às vezes a gente está lá no calor das coisas e passa de sopetão, acaba empurrando tudo para frente e não olha nem o que fez. A partir do momento que você está prestando atenção na tua respiração como uma âncora, para depois você voltar a atenção para a sua mente, você começa a ver, a notar aquele PCN que está passando, aquele pensamento que está passando ali. Você vai decidir, o que é isso aqui? Quando você começa a ver o que é isso, você pode saber, caramba, eu estou pensando mal de alguém, eu estou remoendo alguma coisa do passado, e aí começa o trabalho de desassédio. Para você se desassediar, para você eliminar aquele sentimento, aquela intrusão pensênica, você precisa identificar. Sem identificar, você não consegue tomar nenhuma ação. Você identificar, digamos, estar lúcido, né, para o que está acontecendo com você.
E isso é muito de suma importância, você estar lúcido do que está acontecendo com você, com os seus pensênios, porque a partir daí você começa um trabalho de limpeza. Por exemplo, você não perdoou um fato que aconteceu no teu trabalho. Aquilo às vezes dura 3, 4 dias, mas você, se você está mais atento naquele fato que está gerando algum tipo de experiência ruim na sua vida e pode ter uma interferência extrafísica que às vezes você não percebe, ou pode perceber, dependendo da sua sensibilidade energética, você pode tomar uma ação. Você pode, não vou alimentar esse pensamento aqui, esse pensênio aqui não é condizente com o meu trajeto evolucionário. E você começa a fazer você começa a tratar aquilo cedo, começa a tratar todo dia, então aquilo elimina a tua vida muito mais rápido. Entendi. Agora, Alexandre, explica para a gente, orienta a gente como seria utilizar técnicas energéticas para também potencializar essa percepção e, de alguma maneira, trabalhar melhor com os seus pensamentos, seus sentimentos e energia. Qual técnica você iria sugerir? O número de vezes? Como que, de alguma maneira, a gente pode, no dia a dia, estar exercitando, então, os nossos veículos de manifestação, trabalhando, então, com os pensamentos, sentimentos e as energias? Olha, eu sugiro para as pessoas que já conseguem passar por essa fase de identificação do pensene, já consegue identificar e ver o gap, né, que está ali entre um pensene e outro. Se você estiver entre um pensene e outro, você fazer o estado vibracional que você citou, né, que você mexer as energias de cima para baixo, até você, com muita velocidade, até você ficar no estado vibracional, que isso vai trazer uma série de benefícios, inclusive o próprio desassédio, e usar também a técnica de visualização parapsíquica, que foi proposto em 2015 pelo professor Mário Oliveira. Uhum. Que é uma técnica onde você visualiza uma situação que para você trazer uma energia mais, digamos assim, homeostática para o teu holossoma. E como é que ele faz isso? Você, por exemplo, você está com raiva de alguém, você imagina você abraçando aquela pessoa. Isso é uma técnica de visualização. Você está visualizando aquela situação e você está harmonizando as energias com aquela pessoa. E se você está atento aos seus pensamentos, você pode aplicar aquilo na hora. Você não precisa esperar uma determinada situação ou um ambiente preparado. Você pode atuar aquilo na hora. E atuar várias vezes no dia, até que aquele pensene suma. E se preciso for, para tudo que você está fazendo e agora eu vou eliminar isso aqui através da técnica de visualização parapsíquica, que é você visualizar uma situação que harmonize as energias com aquela situação que você está te trazendo conflito. Agora, a gente sabe, né, Alexandre, que o pensamento, o sentimento e a energia, essa é a proposta da Consciologia, eles são não dá para dissociar, né? É sempre um pacote que anda junto. Então a gente percebe que quando uma pessoa ela não consegue desvencilhar o pensamento negativo perante a outra, ela basicamente tem alguma coisa ali dentro desse pacote que não está batendo bem, né? Aí você está sugerindo o seguinte, que ao de alguma maneira buscar reformular aquelas ideias, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas energias para uma condição melhor, né, talvez de perdão, de reconciliação, procurando de alguma maneira dar um passo à frente dentro daquela questão da pacificação entre aquele sentimento, aquela condição. Talvez esse seria um caminho, seria por aí? Sim, exatamente. Você visualizar, por exemplo, você teve um problema com um irmão, por exemplo, que você teve alguma coisa no fim de semana, ou então coisas até mais antigas, né, que são mais enraizadas ali na tua consciência. Você pode observar isso dentro do teu dia a dia, né? Observa a respiração, começa a observar, ver que você está passando por aquilo e fazer uma visualização com o pensene, né? Com esse pacote de pensamento, sentimento e energia,
que vai, digamos assim, contra-atacar aquela situação que não era positiva, era uma situação negativa. Aí você vai ter que usar um pouco da tua imaginação para poder ver qual que seria a situação ideal. Então, por exemplo, você está com um irmão seu que você teve uma desavença num churrasco no fim de semana. Você vai poder visualizar aquela situação, um churrasco que aconteceu, alguma coisa, e você vai poder trazer aquela situação um novo olhar, um olhar de compreensão, um olhar de amizade, um olhar de amor. E esse tipo de visualização pensênica, você realmente tem que visualizar uma situação, ele realmente ele dá uma contrabalançada nesses pensênios, né, que são negativos, e você mais rapidamente consegue se livrar deles, eles não aparecem mais na tua mente. Se aparecer, você vai identificá-los mais rápido e você vai poder decidir deixar ele passar. Porque o pensamento não vai, é um movimento peristáltico, vai aparecer. É como se fosse o coração batendo, ele vai aparecer. Ele vai sair do seu... das profundezas da sua mente, vai aparecer, vai transbordar, e você vai poder decidir, não, eu estou sentindo isso, eu aceito, mas eu vou deixar passar. E aí você contrabalancear com uma visualização parapsíquica, você visualizar um abraço no seu irmão, isso vai facilitar que essas conexões neuronais, né, essas sinapses sejam rearrumadas dentro do seu cérebro, e você começa a não pensar nisso mais. E as suas energias ficam bem melhores, né? Agora, Alexandre, eu queria que você ajudasse a gente, por exemplo, que nem a gente falou aí, por exemplo, do abraçar o irmão, de abraçar alguém, né, que a gente está querendo reconciliar, mas a gente sabe que as relações humanas, elas são complexas, né? A gente sabe que às vezes a pessoa diz que perdoou, mas não perdoou, né? Eu acho que o próprio professor Mário, ele fala lá no curso de perdão, que às vezes a pessoa até deixa de se desenvolver parapsiquicamente ou avançar certas condições pessoais, porque ela está lá ainda carregando na mochila aquele fardo daqueles nós, do não perdão, né? Então, que cria ali um peso, né? Ali atrapalhando o seu bem-estar e o bem-estar ali, muitas vezes. E eu queria que quais seriam as soluções que você daria quando a pessoa identificar isso? Mas não fale agora, vamos para mais um rápido intervalo comercial e no retorno o Alexandre vai dar essa dica. Então, Alexandre, a gente tinha deixado uma pergunta no ar, que até para a gente poder, né, perceber que a Conscienciologia, às vezes a gente fala de determinadas coisas e ela requer assim certo nível de investimento, né? A coisa não é tão simples, né? A gente, às vezes uma ideia ela pode ser aparentemente muito fácil, mas a colocar em prática daquilo pode ser trabalhoso e ter que fazer algumas reciclagens, né? Igual a reciclagem do lixo, a reciclagem de formas de pensar, reciclagem de sentimentos, né? Ressignificação de coisas e até mesmo vai ao encontro do perdão, que a gente sabe que não é uma coisa tão fácil de acontecer, mas acontece, né? As pessoas perdoam umas às outras, mas tem aqueles que insistem de não abrir mão de algo, né? E aí fica difícil. Mas eu queria saber uma dica do Alexandre. Qual técnica a gente poderia utilizar para, de alguma maneira, enxergar, né? Imagina lá, né, Alexandre, que eu escutei, né, essa tua ideia, eu quero aplicar, eu quero pensar positivo, mas eu sinto que, às vezes, eu até penso, a ideia, ela está lá, mas o sentimento não vai, eu tenho alguma coisa travada, a coisa, ela engasga, né? Não sai do jeito que deveria. Qual que é o caminho que a gente pode seguir? Para mim é persistência. Você tem que persistir e se você não pode, se você vê que aquele pensamento está voltando, você não pode se ater somente a tratar aquilo durante o momento que ele aparece. Você tem que pegar todo dia de noite, quando você estiver fazendo a tua retrospectiva do dia, né, que é a retrospectiva cosmoética, que você pegar no final do dia e ver o que você passou naquele dia,
o que você fez de anticosmoético, ou seja, o que você fez que não está condizente com o teu caminho evolucionário, que você não acha certo, você também incluir aí, nesse momento, né, uma visualização parapsíquica de reconciliação com essa pessoa. E no dia seguinte, ir falar com essa pessoa. Isso é um passo difícil. Então a pessoa tem, não, além de eu ter que, dentro da minha intraconsciencialidade, estar perdoando aquela consciência, né, de a gente estar, na verdade, se acertando, você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é falar com a pessoa. Às vezes é difícil e tal, mas é sempre assim. A pessoa que está mais à frente no caminho evolucionário vai ser sempre a que vai dar o primeiro passo. Então, não seja... A gente não deve ser, digamos assim, esperar o outro. A gente tem que dar o primeiro passo para essa reconciliação acontecer. E se você fizer isso, eu garanto, é mais fácil depois que a gente começa e dá o primeiro passo. Que você vê, poxa, eu podia ter feito isso, às vezes há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, e às vezes quando a gente vai ver, aquela consciência já dessomou e você não vai poder mais reconciliar com ela. Então, a gente tem que fazer as coisas com uma certa urgência. Eu acho que é importante também, né, professor, a gente dar um reforço, né, em algumas saídas do tipo a consciencioterapia, né, que é uma frente de pesquisa que a Conscienciologia tem, através de uma outra instituição, né, que ela vai estudar justamente sobre o processo terapêutico assistencial, né, onde o indivíduo ele vai poder, de alguma maneira, refletir o seu processo, refletir os seus mecanismos de defesa, a sua forma de pensenizar, que aí a gente não está pensando só no pensamento, mas está pensando no sentimento, está pensando na energia. E a gente perceber, né, professor, que a gente tem que lidar com esses bloqueios, né, energéticos, que aí afetam o N, lidar com os bloqueios emocionais, que às vezes tem a ver com o processo do perdão, como a gente estava falando em si, né? É insistir que o perdão não é uma coisa fácil, como você estava comentando. Às vezes tem que ter aquela persistência, uma vontade, né? Que não é aquela vontade assim, né? Quero perdoar, né? Então tem que ser uma vontade assim, não, eu tenho que abrir mão, né? É o perdão mesmo. Então é uma vontade de reconciliação, né? Então e isso é algo muito forte, algo muito significativo. Eu acho que para ser trabalhado, além da forma de pensar ali, a reestruturação do próprio pensamento, né? Que às vezes a gente pode errar, né? Nós podemos pensar errado, podemos estar equivocados, né, Alexandre? Então eu vejo que quando você está trazendo essa ferramenta de investigar e trabalhar os pensenes, eu acho que é uma nova forma, até paradigmática, uma forma de a gente refletir o problema e, né, e perceber que não é simples, mas é possível, não é? Essa parte da consciencioterapia, se a pessoa está com alguma dificuldade, ela deve procurar a terapia que vai tratar os problemas, né, que ela está tendo ali, com aquela consciência, e também as consciências extrafísicas, né, que estão também atuando em cima desse problema. Às vezes a pessoa sozinha, ela não, dependendo da profundidade que aquilo dali está dentro da intraconsciencialidade dela, pode ser que ela precise procurar uma ajuda a mais, e a consciencioterapia, que é essas técnicas, né, de você tratar as consciências, né, as pessoas observando tudo, né, todo o holossoma, isso é bem aconselhável também. Agora, Alexandre, tem uma também ideia, né, proposta na Consciologia, que é a qualificação dos pensamentos, sentimentos, energias, os pensenes. E dentro dessa qualificação tem a não qualificação, quer dizer, você adjetiva, mas você percebe que tem algo ali a ser feito. Por exemplo, um pensamento, um sentimento e uma energia patológica. Então nós estamos já adjetivando, né, colocando que aquilo não é bom, é patológico, e aí eu tenho que dar um jeito, eu tenho que lidar com a patologia. Como que você nortearia ao ouvinte, ao espectador, sobre e contra
os pensamentos patológicos, os sentimentos patológicos, as energias patológicas, ou seja, os patopensenes. Esses patopensenes, né, esses pensamentos que não são muito positivos, são ruins, você consegue identificar. O primeiro passo que a pessoa pode fazer, depois de identificar, é deixar esses pensamentos passarem. Porque só de você não alimentar mais aquele pensene com as coisas, na verdade, quando você está pensando, você está colocando a atenção em cima daquele pensene, você está colocando as suas energias ali, né? Você está alimentando aquele pensene. Quando É um você não. reforço, né? Você está dando um reforço para ele. Então, se você deixa passar, você começa a perceber que você, conseguir deixar passar, vai aparecer de novo, vai conseguir deixar passar. Dependendo da profundidade que aquilo ali está dentro da tua intraconsciencialidade, pode ser que você deixando passar, não vem mais. Isso é para as coisas mais simples, né? As coisas mais complicadas, os patopensenes têm que ser levados ali para a consciencioterapia ou então para esse momento onde você vai estar fazendo essa reflexão mais profunda e você vai poder fazer os próximos passos e também fazer essa visualização parapsíquica num momento mais, digamos assim, mais específico do teu dia, para você eliminar aquilo. Não é difícil, é uma questão muito, como você falou, né, da volição, da vontade da consciência, porque tem muita consciência que prefiro ter esse sentimento, eu não quero largar, porque dá mais trabalho largar do que ficar com ele, né? Você deixar aquilo ali dentro de você e só pensar de vez em quando. Mas a gente não pode. Eu acho que para a gente evoluir, a gente precisa eliminar tudo que a gente puder, né? Então, a gente identificando alguma coisa ruim, a gente tem que parar de colocar a culpa no outro. Agora, Isso Alexandre, agora é importante a gente entender, né, até pela experiência da atuação de vocês, da Comunicons, os mecanismos para a gente prestar atenção cada vez mais na linguagem, né? Ou seja, a gente sabe que a comunicação é uma comunicação de pensamentos, sentimentos e energias, né? Então, não é só de ideias, não é só de energia e não é só de sentimento, né? Eu acho que é bem interessante quando a Conscienciologia traz essa ideia em bloco, que tem muitas reflexões que a gente pode tirar. Agora, a especialidade da tua instituição é justamente de facilitar a comunicação. Aposto, né, que vocês fazem de tudo para fazer a profilaxia do ruído da comunicação, né? Ou seja, a pessoa quer passar uma mensagem e ela quer que o interlocutor, né, tanto o emissor quanto o receptor, ele entenda o recado e que seja o mais, vamos dizer assim, cristalino possível essas ideias que estão sendo trocadas. O que vocês já fazem do ponto de vista até da comunicação nesse sentido? Quando a gente vai fazer uma comunicação para outra consciência, a pessoa que está emitindo a mensagem, ela tem que estar imbuída da responsabilidade que ela tem de passar aquela mensagem para outra consciência. Então, a priori, quando você passa uma mensagem, se ela foi mal recebida, talvez você pudesse empacotar aquela comunicação e o teu pensamento ali em volta de alguma coisa melhor para a pessoa poder entender a tua mensagem. E o emissor, né, você sabendo, tendo essa responsabilidade de emitir melhor, o que você precisa saber, né? O que você precisa estar presente? Pensar no outro. Né? Como é que eu vou pensar no outro? Eu vou falar para o outro, então tem que me colocar no outro. Né? Então, se você vai falar para uma pessoa só, ou vai falar para um público, você tem que entender qual o contexto que aquelas pessoas estão, ou que aquela pessoa está, o que ela traz de bagagem para você fazer aquela comunicação, para você fazer aquela comunicação da melhor forma. E, às vezes, antes de começar uma comunicação, é melhor a pessoa perguntar para o outro algumas questões que vão facilitar essa comunicação. E isso as pessoas não querem falar mais do que ouvir. Às vezes, ouvir um pouco do outro é tão importante quanto você a comunicação, porque você vai melhorar a tua comunicação tendo mais informação sobre o outro, ou sobre as outras pessoas que estão na tua plateia, por exemplo. Você tem uma plateia lá com 200 pessoas. Você não pode fazer uma mesma apresentação para 200
pessoas que estão dentro de um hospital para 200 pessoas que estão num velório. É totalmente diferente. Entendeu? Não, aqui as pessoas estão com expectativa de vida. Ali o cara dessomou. Então, como é que eu vou fazer isso? Qual é a situação? Você tem que entender o outro e não só falar. Então, a gente tem que observar o outro, né? Estar mais presente para o outro, que toda a nossa comunicação, se a gente visa melhorar as ideias, que a troca de informações, na verdade, você pode trocar ideias, é você se colocar numa posição de que a gente não é o dono da verdade e que a troca de informação visa você estar... Você tem que torcer para estar errado. Sabe por quê? Porque quando você está certo, você não consegue nada para você. Mas quando você está errado, você entende a mensagem do outro e assume aquilo como uma versão sua, você aprendeu alguma coisa. Então, essa é uma postura de estar sempre aprendendo, mesmo com os insultos, mesmo com as pessoas que te tratam mal, você tem que estar com uma postura de aprendizado. E isso daí pode facilitar muito, né, a comunicação do dia a dia aí com as outras consciências aí que estão convivendo com a gente. Agora, eu acho interessante, né, Alexandre, que não adianta o emissor ele estar perfeito perante seus pensamentos, sentimentos, a sua energia, sendo que o receptor está alterado, né? Porque se ele tiver bichado, se ele tiver com más companhias extrafísicas, se ele tiver ali, que nem você falou, ele não teve essa verificação se ele está desassediado, se ele está limpo, né? Ele vai, de alguma maneira, escutar a borracha, né? Ele vai partir para uma interpretação errada, porque ele escutou a informação torta. Mas quem que entortou, né, a informação foi ele mesmo. Agora, uma das saídas, né, Alexandre, talvez seja o duplo cheque, né? A pessoa fala assim, fulano, mas você disse isso, né? Ou seja, verificar se o entendimento está correto antes de tomar uma ação precipitada. Você tem algumas outras dicas, algumas outras ideias que a gente pode também facilitar a comunicação? Essa do duplo cheque é uma boa técnica, né? Que você vai realmente fazer a pessoa refletir se ela queria dizer aquilo, que às vezes a pessoa fala uma coisa, mas não quer dizer aquilo, e as nossas intenções, como a gente vive no mundo físico, elas podem estar camufladas pelo próprio físico. Você não está vendo a intenção do outro, enquanto quando você pergunta, a pessoa pode te dar até uma resposta que você não esperava. Não é isso que eu quis dizer, não é aquilo. Aí você... Então, a informação, como né, a gente está conversando, né, perguntar para o outro, né, até com esse duplo cheque, é muito útil. Você está falando com outra pessoa, está falando ela refletir, você está querendo aprender o que realmente a pessoa está querendo dizer, né? E isso com os nossos filhos, né, com nossos pais, com o nosso trabalho, com o dia a dia com as pessoas, você entender o contexto, entender o que está acontecendo, e até sobre a pessoa mesmo, se ela quer dizer alguma coisa de ruim para você, de repente você se sentiu ofendido, mas quem decide se sentir ofendido é você, não é o outro. Então, acho que aí começa já você falar sobre uma barreira pensênica, que seria um outro assunto aí para outro dia. Professor Alexandre, o assunto está muito bom, está bem interessante, mas a gente está caminhando aqui para os minutos finais do programa. E queríamos saber de ti se você gostaria de abordar um outro tema que não foi ainda explorado, ou também explicar para a gente, tipo, dar algumas dicas de atividades que a Comunicons possa ter na sua programação, para a gente se organizar e até saber, né, por exemplo, quais cursos tem interesse aí do grande público. Tá começando amanhã a terceira semana de comunicologia. São vários cursos, várias palestras. Vocês podem entrar dentro da loja, né, da Comunicons, no Mega Store, e lá vão ter vários cursos que estão acontecendo essa semana. É uma semana inteira, essa semana e uns dias da próxima, que vocês vão estar podendo colher, né, várias informações sobre a comunicação entre os vários veículos da consciência, como é que a gente aborda esse assunto. É uma semana muita informação
E quem se interessa por esse assunto, que é a comunicação, que é um assunto vasto, um assunto que está presente em nossa vida diariamente, a todo momento, inclusive agora eu estou comunicando com vocês, tem que estar presente para todas essas energias, todo o extrafísico, o intrafísico. Vale a pena dar uma olhada lá na loja da Mega Store, ver se vocês conseguem ver algumas palestras, alguns cursos, que realmente está muito bom. Começa dia 11, até a semana que vem, eu não sei, até o fim da semana que vem. Excelente, Alexandre. Olha, muito obrigado aí pela sua apresentação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E a gente recomenda, né, e fala assim, poxa, vamos aproveitar essa semana, né, que a gente pode aperfeiçoar muito esse entendimento do que é a comunicação. Porque, né, Alexandre, às vezes a gente acha que entende comunicação e não sabe tanto, né? E precisa esses aperfeiçoamentos, esses workshops, para a gente poder se especializar, não é verdade? Isso, exatamente. A gente esses workshops estão ocorrendo aí, são vários, tem muita opção para o pessoal poder escolher alguma coisa que a pessoa se sente confortável em ver, que tem interesse. Alexandre, então fica aí, né, ficam as portas abertas e o convite, né, para vocês voltarem aqui novamente, virem aqui os professores da Comunicons e de alguma maneira a gente conseguir entender mais o dia a dia, né, esse universo da comunicação, tá bem? Tá bom, muito obrigado aos ouvintes, aos espectadores. Uma boa noite aí, André. Boa noite, até mais. E vamos despedindo de você. Esperamos que você tenha gostado, né? O programa Projeto de Vida. A ideia justamente é trazer inovações, reflexões, para a gente, de alguma maneira, entender mais sobre a vida humana e como superar os desafios da nossa programação existencial e, de alguma maneira, crescer com isso. Bom final de semana, acompanhe a programação da RCI. Nós teremos agora o Juriscons falando sobre o paradireito, que é além do direito humano, né, que a gente estuda. Então, é um aprofundamento interessante. Então, continue com a RCI até sábado que vem. Até mais, gente!